Em tempos antigos, muitas espécies coexistiam no mundo. Humanos viviam ao lado de gigantes, criaturas marinhas, dragões e até mesmo deuses e demônios. Era uma era de interação. Desde então, todos, exceto os humanos, desapareceram com o passar do tempo. No entanto, algumas pessoas que herdaram traços sobrenaturais dessas espécies antigas ainda existem nos dias modernos. Uma delas era a nova aluna transferida para a escola do nosso protagonista, Mizuta Yuko, uma semi-humana com enormes tentáculos como cabelo. Semi-humanos são semelhantes aos humanos, exceto por algumas diferenças-chave. Eles têm aparências únicas e, às vezes, poderes especiais que podem usar a seu favor, tornando-os ativos em todos os tipos de campos. Infelizmente para nosso protagonista, o semi-humano que ele conhecia era seu vizinho, Fujimoto, que tinha orelhas de gato. Como um humano comum, Akigai sempre admirou essas existências únicas. Agora, ele estava focado nos novos tentáculos da sua colega de classe. Ele se perguntava se ela era um tipo de polvo ou talvez lula. Ele estava curioso sobre que tipo de poderes ela tinha. Coincidentemente, o professor da sala atribuiu Mizuta Yuko a carteira vazia na frente dele. Enquanto ela caminhava para sua carteira designada, ignorando os murmúrios curiosos do resto da classe, Akigai teve uma visão mais próxima de seus traços fofos. Esta foi a primeira reunião deles, então ele tentou estender uma saudação educada. Mizuta Yuko apenas olhou para ele com um olhar vazio acompanhado por uma pressão avassaladora. Ele se sentiu desconfortável devido à duração incômoda do olhar dela, pensando que havia algo em seu rosto, mas ela estava realmente olhando para a borracha em sua carteira. Ela eventualmente virou as costas para ele, sentou-se em sua carteira e ignorou sua saudação. Após esse primeiro encontro estranho, 3 dias normais passaram rapidamente. Pelo que Akigai podia dizer, ela ficava principalmente sozinha. Bem, você não pode culpá-la depois do que aconteceu alguns dias atrás. A reverie de Akigai foi interrompida pelas reclamações incessantes da garota sentada atrás dele. Ele era tão alto que ela não conseguia ver bem o quadro na frente. Ele não gostava dessa garota intrometida. Ela sempre foi muito dura com ele sem motivo. Finalmente farto do tratamento injusto dela para com ele, ele decidiu expressar sua reclamação, apenas para recuar e abaixar a cabeça como sempre fazia. Akigai não podia deixar de se sentir patético com sua falta de espinha dorsal. Olhando para trás, Ivani foi a primeira garota a falar com a recém-transferida Mizuta. No primeiro dia de sua transferência, a semi-humana parecia letárgica e desinteressada na aula. Na hora do intervalo, as meninas da classe se aproximaram dela, fascinadas por seu cabelo de tentáculo, já apelidada de Mizudako. Isso significa polvo d'água. Enquanto elas esperavam uma resposta, Mizutako levantou seu tentáculo descansando acima de sua cabeça e perguntou às meninas se elas precisavam de algo. Elas entenderam isso como uma tática de intimidação. As meninas rapidamente se dispersaram enquanto Ivani pedia desculpas por perturbar a nova garota. Assim que elas se dispersaram, o garoto da sala se aproximou dela para perguntar se ela podia fazer coisas maliciosas com seu cabelo estranho. Ele perguntou descaradamente se ela se envolvia no que era chamado de brincadeira de tentáculos. Ouvindo isso, Akigai chamou Nakayama, o tarado, para parar de assediar a nova garota. O resto da sala se juntou, não deixando o tarado escapar, chamando-o de nomes e dizendo que seu cabelo parecia pelos pubianos. Eles lançaram insultos sobre insultos, obliterando totalmente o tarado, atacando corretamente sua aparência estranha até ele quebrar. Mizutako começou a estender lentamente seu tentáculo, deslizando cada vez mais perto de Nakayama. Ele pensou que estava prestes a ter uma situação para maiores de 18 anos até o tentáculo envolver sua carteira. Ela levantou toda a coisa no ar e esmagou-a com um espiral destrutivo com indiferença, colocando o medo de Deus no tarado. Depois, Mizutako sorriu e perguntou se ele ainda queria tentar brincar de tentáculos com ela. Nakayama praticamente chorou lágrimas de terror naquele momento, e ele respeitosamente recusou. Akigai ficou impressionado com o poder daqueles tentáculos. Voltando ao presente, ela estava sozinha desde o incidente da carteira. Akigai pensou que isso era porque todos tinham ficado com medo dela.
Mesmo assim, Mizuta não parece se importar com como ela é percebida. Ela é forte. Afinal, perdido em seus pensamentos, Akigai acidentalmente derrubou sua borracha da carteira, e ela rolou continuamente perto da carteira de Mizuta. Assim que ele estava prestes a levantar e pegá-la, Mizuta pegou a borracha com seu tentáculo e entregou a ele enquanto dizia que também gostava do personagem na borracha. Confuso, Akigai pegou a borracha e olhou para o adesivo que retratava um gato com tentáculos na cabeça. O personagem era chamado de Octopus Nyan, um personagem secundário de algum programa que ele simplesmente gostava. Akigai ficou estressado por agradecer a Mizuta por entregar a borracha, pois ele não estava acostumado com esse tipo de coisa. Ele parecia tão estressado que o professor pensou que ele estava se sentindo mal. Akigai finalmente decidiu que faria isso. Ele agradeceria a ela durante o intervalo. Mesmo assim, ele tinha a sensação de que Mizuta não era assustadora como todos pensavam. Assim que a campainha sinalizou o intervalo, Akigai simplesmente agradeceu a ela pelo gesto gentil. Ele foi recebido com absoluto silêncio. No início, ele pensou que ela estava cochilando, então ele se aproximou por trás e deu um leve tapinha nela, pegando a garota de surpresa. Mizuta finalmente se virou para perguntar se ele precisava de algo, e Akigai finalmente conseguiu dizer obrigado. Ela não achou muito disso, e ele pediu desculpas por perturbá-la enquanto ela dormia. Mizuta estava confusa, pois ela não estava dormindo. Ele pensou no fato de ela não ter respondido às palavras dele antes, e finalmente resolveu o enigma do comportamento aparentemente despreocupado de Mizuta. Então Akigai perguntou a ela se seu cabelo estava bloqueando seus ouvidos. Ela confirmou que esse era o caso. Normalmente, ela conseguia manter o cabelo preso, mas quando ela se cansa, ele cai e bloqueia seus ouvidos, então ela tem que levantá-los manualmente com as mãos. Isso foi exatamente o que aconteceu no primeiro dia. Não foi uma tática de intimidação. Ela sabe que as pessoas ficam assustadas quando ela faz isso, e a pobre garota se acostumou a ser tratada como uma pária por isso, mas ela só queria se dar bem com todos. Ouvindo suas preocupações, Akigai assegurou a Mizuta que ficaria tudo bem. Ele também tinha pessoas com quem não se dava bem, mas ele acreditava que qualquer um poderia ser amigo, desde que pudesse entender um ao outro. O jovem não pôde deixar de se relacionar um pouco com a solidão dela. Então, a partir daquele momento, ele teve o desejo de cuidar da incompreendida Mizuta. Ouvindo sua conversa, a intrometida Ivane interveio e pulou em Mizuta de alegria, expressando seu desejo de ser amiga dela também. Ivane pediu desculpas pelo mal-entendido no primeiro dia e por abraçá-la de repente. Com uma folha limpa, Misaki Ivane se reapresentou corretamente e perguntou se podia chamar a nova garota de Mizutako. Akigai observou de lado, feliz por ela já estar fazendo novos amigos. Durante o intervalo do almoço, ele se viu procurando um livro em particular na biblioteca. Era algum tipo de livro sobre como conversar com garotas. Enquanto folheava as páginas, ele não conseguia tirar Mizuta da cabeça. De repente, uma voz familiar chamou seu nome. Mizuta estava parada ameaçadoramente no final do corredor, perguntando o que ele estava lendo. Ele ficou tão assustado que acidentalmente deixou escapar que estava lendo um livro intitulado Reencarnado em Outro Mundo, onde me tornei um viciado em sexo e comecei meu próprio harém de espécies internas. Não se importando com o título bizarramente pervertido, Mizuta perguntou se era interessante. Ele respondeu que deveria ser, pois está sendo constantemente retirado da biblioteca. Enquanto ele estava desconcertado, Mizuta continuou circulando e olhando para ele com curiosidade. Ela eventualmente falou e agradeceu a ele por esclarecer o mal-entendido anterior. Mizuta corou enquanto chamava pelo nome completo, Akigai Kanezuki. Para a primeira vez, com as bochechas e as pontas dos tentáculos corados de vermelho vivo, Akigai ficou apenas feliz por ela ter lembrado do nome dele, já que ele insistiu que não era grande coisa. Enquanto isso, o rubor carmesim em seu rosto e tentáculos continuava a subir. Ela ficou envergonhada por ter chamado o nome completo dele de repente, e estava começando a parecer um polvo cozido. Ficou tão ruim que o calor começou a deixar Akigai estranho, enquanto seu coração batia forte. Eventualmente, perdendo força nos joelhos, Akigai caiu, preocupando Mizuta.
Seu cabelo começou a ficar mole enquanto uma sensação de mal-estar subia de dentro. Vendo-o tremer e ficar fraco, Mizuta percebeu o que estava acontecendo e pediu desculpas. Akigai não sabia o que fazer enquanto ofegava por ar, tentando encontrar algum alívio. Seu rosto começou a se deformar descontroladamente, transformando-se em outra coisa. Ele ofegou e tentou se apoiar enquanto seus joelhos ficavam mais fracos. Akigai se viu diante de um espelho e viu seu reflexo bizarro. Sua cabeça havia se transformado na de um polvo. Seguindo-o humildemente por trás, Mizuta pediu desculpas por perder o controle, pois quando ela fica emocional, pode involuntariamente mudar a forma das pessoas ao seu redor, com lágrimas de culpa lentamente se acumulando em seus olhos. Enquanto ela continuava dizendo desculpe, em vez de ficar com raiva ou entrar em pânico, Akigai se virou com um brilho brilhante nos olhos. Ele achou a transformação super legal. Agora eles têm formas combinando. Ele até mesmo proclamou confiantemente que seria o Senhor Polvo a partir de agora. 10 anos atrás, a família de Mizuta teve sua parte de problemas se mudando pelo país e tentando encontrar um lugar para morar. Hotéis e pousadas os recusavam por causa de uma criança semi-humana que poderia assustar outros clientes. Não importava o quanto seu guardião implorasse e implorasse, eles recebiam portas batendo em suas caras com mais frequência do que não. Não podia ser ajudado, pois mesmo entre os semi-humanos, Mizuta sempre se destacou. Naquela época, mais pessoas tinham preconceito contra os semi-humanos em comparação com os dias modernos. Então, o guardião de Mizuta sempre lhe lembrava para manter seus poderes sob controle. Mas outras crianças humanas são criaturas muitas vezes perversas. Um dia, alguns bastardinhos se aproximaram dela para puxar seu tentáculo, com a intenção de cortá-lo, embora ela tenha feito o possível para escondê-lo. Desamparada e com medo, ela fez o possível para fazê-los ir embora enquanto eles continuavam puxando sua capa de cabelo. Quando sua raiva finalmente explodiu, as cabeças das crianças de repente se transformaram em formas de animais. Um era um peixe e o outro era um lagarto de algum tipo. Apavoradas, as crianças fugiram com suas cabeças de animais, chorando para suas mamães enquanto Mizuta chorava e se convencia de que o que ela fez estava certo. Vendo uma menina chorando sozinha, uma criança vestindo uma camisa de polvo Nian se aproximou dela com preocupação, ainda machucada pelos outros garotos que a aterrorizavam. Mizuta também transformou essa criança em uma cabeça de animal, transformando seu rosto no de um polvo. Em vez de entrar em pânico e fugir como os outros fizeram, essa criança ficou fascinada com a magia dela. Além disso, eles tinham tentáculos combinando, então era mais legal. Encontrando alguém da idade dela achando seus tentáculos legais, foi o dia em que Mizuta parou de cobrir o cabelo. O que aconteceu na biblioteca na época era assustadoramente semelhante a essa experiência. Depois de explicar o que aconteceu, Akigai e Mizuta se esconderam atrás do armazém, pois o intervalo do almoço estava chegando ao fim. Seu rosto ainda estava vermelho por tudo o que aconteceu, mas os efeitos de seus poderes duraram apenas 30 minutos, então eles podiam esperar. Akigai pediu que ela voltasse para a aula primeiro enquanto ele esperava o efeito passar, mas ela insistiu resolutamente que ficaria com ele até que ele voltasse ao normal. Agora que ela finalmente o encontrou, Mizuta Yuko jurou nunca mais deixar Akigai Kanizuki ir embora. Como provavelmente perderiam a próxima aula, Akigai achou que deveriam pensar em uma desculpa quando voltassem, mas ela propôs que os dois simplesmente fossem para casa juntos. Há muito tempo, deuses e goblins bebiam juntos em harmonia. Era uma época em que capuz viajava o mundo nas costas de dragões, e gigantes carregavam homens em seus ombros enquanto desenhavam imagens majestosas no chão. Há muito se tornou uma era passada que transcendeu as fronteiras das espécies. Atualmente, a humanidade é a única espécie intelectual que resta no planeta. Vestígios das espécies antigas foram transmitidos ao longo do tempo, misturando-se ao DNA humano. Todos os tipos de semi-humanos agora estão vivendo uma variedade de vidas. Alguns dias após o incidente da biblioteca, Akigai se viu distraído pelo céu claro lá fora enquanto estava no meio da aula. Ele viu um carteiro voando, e lembrou-se do seu sonho de voar para os céus quando tinha 6 anos. Uma façanha impossível para um humano médio.
Enquanto ele refletia sobre as limitações de um humano normal, seus pensamentos foram interrompidos por um olhar pesado que fez seu coração bater. Ultimamente, ele vinha sentindo esse olhar de algum lugar. Hoje, ele descobriu quem era o culpado. Ele se viu olhando para Mizuta, a nova garota com quem ele se envolveu quando uma coisa levou à outra. Eles tinham se tornado amigos, mas ainda havia muitas coisas que ele não sabia sobre ela. Por causa de seu poder misterioso, ela era frequentemente incompreendida, eventualmente levando ao incidente da biblioteca. Akigai finalmente experimentou como era ser um semi-humano por meia hora com sua cabeça de polvo. Foi uma sensação estranha, para dizer o mínimo. Ele não sentiu medo, mas sim uma sensação de euforia que transcendia a humanidade. A transformação foi temporária e não teve efeitos adversos. Pelo contrário, ele se sentiu melhor depois. O que desencadeou o incidente foram suas emoções intensas, que a fizeram perder o controle de seu poder. Considerando seus sentimentos, Akigai achou melhor não mencionar isso a ela novamente. Mas se tivesse a chance, ele realmente gostaria de se transformar novamente. Ele não podia simplesmente pedir isso à pobre garota. No entanto, coisas estranhas têm acontecido ao redor de Akigai recentemente. Por exemplo, quando ele perdeu sua estojo de lápis, ele de repente encontrou um lápis mecânico em sua mesa. Quando ele saiu para comprar pão e não conseguiu comprar nenhum, ele de repente encontrou um em sua mesa. Ele estava pensando nisso há algum tempo e não conseguia entender. Ouvindo isso, Nakayama, o tarado, se aproximou dele para revelar a verdade. Assim que Nakayama estava prestes a dizer quem era o culpado, Ivani o agarrou por trás, tapando a boca e arrastando-o para longe. Ela só soltou quando Nakayama começou a cheirar a mão dela, que cheirava a doces. Vendo e ouvindo o tarado, Ivani recuou com medo. Ainda assim, ela conseguiu impedir Nakayama de contar tudo, dando um sorriso conhecedor para Mizuta. Akigai imaginou que Mizuta devia saber de alguma coisa, já que seus lugares eram bem próximos. Mas quando ele perguntou se ela sabia o que estava acontecendo, ela disse que não. Então, Akigai foi forçado a colocar toda a questão no fundo de sua mente. Depois da escola, todos os alunos saíram alegremente do campus, despedindo-se uns dos outros. Akigai passou por uma coisinha curiosa, uma erva com formato de mão crescendo ao lado da estrada. De repente, Mizuta se aproximou dele e explicou que a erva era um sinal de mau agouro. Como ambos estavam a caminho de casa, caminharam juntos por um tempo. Akigai sempre foi do tipo que gosta devagar e fazer desvios antes de ir para casa. Ele visitou muitos lugares. Mas o que ele mais frequentava era a loja de takoyaki em frente à estação de trem. Percebendo que os takoyakis são feitos de polvo, ele rapidamente se impediu de latir na frente da garota polvo. Ele riu sem jeito e afirmou que seu lugar favorito depois da escola era a conveniência para comprar sorvete. Mizuta confessou que havia ficado presa em casa por muito tempo, então ela não tinha muitos amigos e se destacava demais nas lojas. Ela invejava Akigai por poder vagar livremente como todo mundo. Ele percebeu que seu latido desatento poderia ter sido um pouco insensível. Para aliviar sua solidão, Akigai propôs uma ideia. Como ele era o único que sabia sobre o poder dela, talvez ele pudesse ajudá-la a controlá-lo. Ele disse isso sem pensar muito e imediatamente se sentiu envergonhado. Mizuta ficou surpresa com a proposta dele, no entanto. Ela pediu desculpas por falar demais e fazê-lo se preocupar com ela. Ele insistiu que não era problema e que realmente queria ajudar. Em seu discurso apressado, ele negligenciou o olhar para frente e acidentalmente deu um passo para trás em um buraco aberto no meio da rua. Dando um passo para trás e levando os sinais de alerta com ele, Akigai começou a cair desamparadamente no buraco escuro e profundo. Percebendo que essa poderia ser a sua morte. O último pensamento em sua mente antes de cair no abismo foi o quanto sentia muito por não poder ajudar Mizuta com seu problema. Mas antes de cair mais fundo, seu tentáculo se estendeu rapidamente, envolvendo sua cintura na hora certa. Foi uma situação muito próxima, mas ela conseguiu. Enquanto Akigai estava agradecendo a ela pelo salvamento,
Ele acabou vendo por baixo da saia dela devido ao ângulo atual deles. Akigai fez o possível para limpar sua mente de qualquer ideia impura. Pelo menos não na frente de sua salvadora. Pensando que ele estava apenas com medo, Mizuta o incentivou a abrir os olhos. Corando e tentando ao máximo não pensar em pensamentos impuros. Akigai se recusou a abrir os olhos. Percebendo o ângulo em que estavam, Mizuta corou intensamente. E ele rapidamente pediu desculpas, afirmando que não tinha visto nada. Ela começou a ficar emburrada e apertou o aperto em sua cintura com tanta força, que Akigai começou a ter dificuldade para respirar. Ele acabou sendo puxado para fora do buraco de uma maneira muito dolorosa. Uma vez de volta em terreno sólido, Akigai ofegou e respirou fundo. Algumas pessoas mais velhas viram o que estava acontecendo e se aproximaram por curiosidade. Enquanto Akigai estava esclarecendo o que havia acontecido, o olhar de uma senhora mais velha estava fixo em Mizuta, chamando-a de monstro sem pensar. A vovó até comentou sobre como o cabelo de Mizuta era viscoso, e o senhor mais velho disse a ela para parar. Percebendo o que estava acontecendo, Akigai se levantou e proclamou que a jovem senhora havia acabado de salvar sua vida. Ele se gabou de como ela era forte e rápida em pegá-lo e puxá-lo para fora dos problemas. Ele afirmou que o cabelo dela era incrível, e pronto. Depois de lidar com as velhas intrometidas, os dois continuaram caminhando para casa, chamando a atenção das pessoas nas ruas. Isso porque Mizuta continuou envolvendo seu tentáculo na cintura de Akigai por preocupação, mesmo que ela pudesse soltá-lo agora. Ela até parecia muito feliz fazendo isso. Ele não pôde deixar de se sentir como um cachorro na coleira sendo passeado pelo dono. Mas se não fosse por ela, ele provavelmente teria morrido naquela hora. E por isso, ele estava agradecido. Ela se sentiu tímida por um momento, e então levantou a cabeça, retomando sua oferta de ajuda com o problema de poder. Mizuta queria controlar isso para poder visitar com confiança muitos lugares como lojas de dango, restaurantes de fast food, lojas de ramen, sushi bars e muito mais. Akigai prometeu dar uma mãozinha, começando por desatar o cabelo dela primeiro. Ela recusou descaradamente o pedido, no entanto. Parecia que ele não conseguiria escapar do controle dela. Como de costume, Akigai chegou cedo e ficou olhando fixamente para fora da janela da sala de aula. Sua reverie foi interrompida pela voz irritante de Nakayama chamando-o. Ebizuki, basicamente chamando-o de caranguejo. Ele tentou revidar, mas o pervertido não se importou. Além dos dois, a garota semi-humana Mizuta Yuko também estava cedo. Akigai a conhecia como uma garota gentil e bondosa que parecia não ter se adaptado às aulas ainda. Agora, ela estava tremendo por motivos desconhecidos. Depois de descobrir seu poder, ele propôs ajudá-la a controlá-lo. Mas Akigai continuou quebrando a cabeça sobre como poderia fazer isso e continuou em branco. De repente, uma ideia finalmente veio à mente e ele precisava visitar a biblioteca para isso. Depois de uma viagem à biblioteca, ele apresentou a ela uma pilha de livros, que até mesmo mencionavam vagamente polvos, na esperança de obter algumas dicas sobre os poderes de Mizuta. Ele pensou que aprender mais sobre a ecologia dos polvos os levaria a algum lugar. Ela insistiu que não era um polvo, mas ele estava muito envolvido no estudo. Então, Mizuta apenas deixou ele fazer o que queria e sentou ao lado dele. Lendo algo interessante, Akigai deslizou para mais perto da jovem, fazendo-a corar com a súbita proximidade entre eles. Isso fez as pontas de seus tentáculos ficarem vermelhas e o vapor saiu mais uma vez. Surpreso, Akigai perguntou se ela estava bem, pois isso era assustadoramente semelhante ao último incidente. Suprimindo com sucesso suas emoções, Mizuta conseguiu controlá-las. Akigai se perguntou qual era o segredo por trás da mudança de cor. Talvez fosse mimetismo ou superaquecimento. De acordo com seus estudos, os polvos são tímidos e não são comedores exigentes. Ele comentou que isso descrevia perfeitamente Mizuta, a glutona silenciosa. Ela ficou naturalmente ofendida por esse título.
Akigai tentou esclarecer a situação, explicando que ele estava apenas comentando sobre o fato de ela querer visitar tantos lugares de comida. Mizuta concordou com essa suposição e dirigiu sua atenção para outra linha no livro. Dizia que os polvos são caçadores habilidosos. E nunca deixe nenhuma presa escapar depois de capturá-la. Akigai não pôde deixar de se sentir como um caranguejo sendo alvo de um polvo agora mesmo. Ela continuou olhando para ele como um predador, olhando para uma presa indefesa. E o próximo golpe de seu tentáculo fez Akigai aceitar que esse era o fim para ele. Ele esperava ser chicoteado ou esbofeteado com enormes quantidades de poder, mas isso não aconteceu. Sentada timidamente em sua cadeira, Mizuta só queria segurar o braço de Akigai. Ela queria demonstrar que só a ponta de seu cabelo era necessária para pegar Akigai. Era incrivelmente adorável. Depois de mais alguns minutos de leitura silenciosa, o cabelo de Mizuta ainda não soltava, e Akigai estava começando a ter dificuldade em se concentrar no material. De repente, ela chamou sua atenção para dizer que o livro listava os caranguejos como favorito alimento de polvos. Ela poderia apoiar esse pequeno fato divertido. Percebendo o que ela estava tentando dizer, ele pensou que estava livre, mas não tinha certeza. O kani em Akigai Kanezuki significa caranguejo, e ela estava insinuando exatamente o que você está pensando. Embora ele quisesse acreditar que esse fato estava aberto à interpretação. Continuando sua sessão de estudo na biblioteca, Akigai não teve escolha a não ser aceitar que poderia ser devorado a qualquer momento. Ainda segurando seu braço, ela às vezes apontava pequenos fatos divertidos e deliciosos. Pratos de caranguejo. Era adoravelmente assustador para Akigai. Mesmo depois de todos os dias que passaram juntos, Akigai ainda sentia que Mizuta Yuko era uma garota cheia de mistérios. Ele estava particularmente fascinado por seu cabelo versátil. Semelhante a um tentáculo de polvo, era macio e musculoso. Falando em tentáculos, era um mistério se o cabelo dela ficava seco por ficar tanto tempo fora d'água. Sua versatilidade era realmente impressionante. Uma vez, ele até a viu usando para segurar os pauzinhos. Talvez o mistério de seu poder mágico estivesse naquele cabelo. Sentindo seu olhar por trás, Mizuta se virou para perguntar o que estava acontecendo. Ele alegremente disse a ela que estava apenas pensando em seu cabelo, mas ela não ouviu a última parte. Então ela pensou que Akigai disse que estava apenas pensando nela. Isso fez Mizuta corar. Ele continuou dizendo que queria saber mais sobre o cabelo dela, e ela continuou interpretando mal o que ele estava dizendo. Ela ficou bastante surpresa, não esperando que esse cara fosse do tipo assertivo. Akigai pediu permissão para olhar mais de perto, e ela consentiu. Mizuta fechou os olhos, pensando que ele finalmente estava fazendo uma investida, só para espiar e vê-lo analisando o cabelo dela, elogiando por ter músculos semelhantes aos de um ancestral dragão. Esgueirando-se mais uma vez, Mizuta ficou bastante desapontada por ele não ter feito um movimento. De repente, ele notou algo grudado em uma das ventosas. Parecia algum tipo de doce. Ela se sentiu envergonhada, achando que era falta de educação ter coisas grudadas no cabelo, mas Akigai apenas admirou sua habilidade de mover o cabelo com tanta destreza. Se ele tivesse alguns próprios, faria o mesmo. Akigai continuou perguntando se ela sempre fora tão hábil no controle, e ela respondeu que não era sempre o caso. No início, ela teve que praticar muito antes de ficar boa o suficiente para movê-los. Era basicamente normal para todos em sua família fazerem isso, então ela acabou ficando boa também. Akigai achou isso incrível. Passar de ter dificuldade a usá-los facilmente como membros extras era uma grande façanha. Ouvindo isso, Mizuta não pôde deixar de se lembrar de Akigai quando eram crianças. Ele não tinha mudado nada. Ele ainda era a mesma pessoa que gostava de elogiar os outros à vontade. Pensando que estava fazendo um favor a ela, Akigai ofereceu-se para pegar o pedaço de doce preso em seus ventosas, pegando-a de surpresa e fazendo com que seus chupetas se contraíssem. A surpresa resultou nele levando um tapa bem na cara. Percebendo o que acabará de fazer, Mizuta ficou apavorada.
A força por trás daquele tapa foi tão forte que fez seu nariz sangrar. Enquanto ele estava deitado no chão sangrando, Mizuta pediu desculpas por agir por instinto, explicando que puxar seus chupetas a fazia sentir cócegas. No clássico estilo Akigai, ele simplesmente ignorou o tapa, garantindo-lhe que estava tudo bem. Mas o embaraço e a culpa fizeram o vapor sair de seu cabelo novamente. A porta da sala de aula abriu de repente quando Ivane espiou por dentro. Ela ficou surpresa ao ver os dois ainda lá dentro quando o resto da turma já havia passado para a próxima sala. Akigai fez o possível para levantar, ainda tonto e sangrando do nariz. Ivan ficou curiosa e perguntou o que tinha acontecido. Vendo Mizuta se comportando de maneira estranha, Ivane pensou que o menino tinha feito algo estranho com ela. Buscando limpar seu nome de tais acusações desagradáveis, ele pediu a Mizuta que explicasse o que havia acontecido. Ela disse a Ivan que apenas se assustou quando o menino começou a tocá-la. O fraseado não fez nenhum favor a Akigai. Ivan olhou para ele como se ele fosse um tarado nojento, o inimigo de todas as mulheres. Akigai afirmou que apenas tinha sangrado o nariz por ter cutucado o nariz com muita força. Vendo que Ivane olhava para ele como um desleixado, a desculpa de cutucar o nariz parecia plausível. Ele finalmente recuperou forças suficientes para levantar, insistindo que estava bem. Percebendo que ele estava apenas tentando mantê-la fora de problemas, Mizuta se sentiu grata pelo jovem. Antes de irem para a próxima aula, ela entregou-lhe um lenço para limpar o sangue, que ele aceitou agradecido. Ivane percebeu que Mizuta parecia mais feliz do que o normal, o que deixou a tímida garota semi-humana envergonhada. Ivane insistiu bastante em sair com Mizuta, convidando-a para almoçar juntas, porque ela realmente queria ser amiga da tímida Mizutako. Mas Mizuta teve que recusar o convite, pois tinha algo a fazer. Akigai achou a recusa um pouco estranha. Pelo que ele tinha percebido nos últimos dias, Mizuta sempre desaparecia na hora do almoço. Inicialmente, ele pensou que ela estava saindo com Ivane, mas isso não parecia ser o caso agora. Deve haver algum outro motivo, e ela deve estar indo para outro lugar. Mais tarde, Mizuta confiou a Ivane que o verdadeiro motivo do sangramento nasal foi seu tapa acidental. Ivane simplesmente descartou como sendo culpa de Akigai, como sempre. Outro dia de escola chegou, e Akigai estava andando ao lado de um de seus amigos homens para a próxima aula. Seu amigo havia esquecido acidentalmente sua estojo de lápis na sala de informática quando ele precisava desesperadamente antes do início da aula. Sendo o bom rapaz que sempre foi, Akigai ofereceu-se para buscar o estojo ele mesmo. Seu amigo não recusou a oferta e simplesmente agradeceu. Mizuta e Ivan observaram essa interação à distância. Sentindo algo depois de ver Akigai sair correndo, Mizuta pediu licença, dizendo a Ivane que iria pegar algo para beber. Ivan reprimiu um sorriso, sabendo exatamente o que Mizuta estava tramando. Mizuta foi direto para a cantina, onde estavam localizadas as máquinas de venda automática. Os outros alunos ficaram bastante surpresos ao vê-la. Ela olhou para cima para a alta máquina de venda automática com angústia, pois o refrigerante que ela queria estava muito alto. Percebendo sua situação difícil, a senhora da cantina ofereceu-se para trazer uma escada para ela usar. A tímida Mizuta congelou de repente quando a mulher desconhecida falou com ela. A senhora da cantina também era uma semi-humana com presas e uma língua excepcionalmente longa. Mizuta lutou para dizer a ela que não precisava de ajuda. Bem, ela poderia simplesmente usar o cabelo para alcançar o botão no topo da máquina com facilidade. Pegando o refrigerante, Mizuta saiu da cantina, deixando a senhora impressionada com a funcionalidade de seu cabelo.